Fala pessoal, tudo bem? Vamos entender por que a escrita Braille é um bom assunto para cair na prova do Enem. Quando você fala de escrita Braille, dessa linguagem, você precisa sempre tomar o quê? Decisões entre destacar ou não um ponto e a partir disso você consegue construir todos os caracteres dessa linguagem. Vamos lá. Falando de princípio multiplicativo, revisando rapidamente esse conceito, o que é o princípio multiplicativo? Ele é construído através de uma tomada de decisões feitas de forma independente. Então, vamos considerar, por exemplo, que para uma determinada ação você precisa tomar 4 decisões. No primeiro caso, você pode fazer dessas formas, 2, 1, 3 e 4, ou na outra você pode fazer de 5, 3, 2 e 1. E agora a pergunta que geralmente as pessoas fazem é: o que eu faço com esses números? Eu multiplico ou eu somo? Bom, aqui ó, esteja sempre atento. Quando você fala o conectivo E, você deve multiplicar os valores. Quando você utiliza o conectivo OU, você soma. Então, nesse primeiro caso, se a ação depende de todas as 4 decisões, mesmo que elas sejam independentes, você precisa de uma e da outra, e da outra, e da outra, você deve multiplicar esses valores, nesse caso aqui dando 24, e no segundo caso, 5 e 3 e 2 e 1. A partir dessas 4 decisões, você tem a configuração completa, nesse caso aqui você tem 30 possibilidades. E o que você faz com esses números? Bom, se você pode tomar essa ação dessa quantidade de formas ou dessa quantidade de formas, você deve somar esses valores, dando 54 no final. Beleza? Mas isso é só um exemplo, revisando o conceito de princípio multiplicativo. Vamos agora olhar a questão. A escrita Braille para cegos é um sistema de símbolos no qual cada caractere é um conjunto de 6 pontos dispostos em forma retangular, dos quais pelo menos um se destaca em relação aos demais. O número total de caracteres que podem ser representados no sistema Braille é... Muito bem. Na escrita Braille, então, você precisa, para cada um desses espaços que formam os caracteres, você destaca ou não esse ponto. O não destacar o ponto significa o quê? Você não colocar esse ponto. Tudo bem? Então, ou você coloca o ponto, ou você não coloca. No primeiro espaço do caractere, você pode fazer isso de quantas formas? 2. No segundo caso, você também pode fazer isso de 2 formas, porque essa decisão não depende dessa. Então, 2 formas. E isso vai acontecer com os outros casos. Então, 2, 2, 2 e 2. O que você faz com esses números? Bom, para formar um caractere dentro da linguagem Braille, você precisa de todas essas decisões juntas. Então você deve tomar a primeira, e a segunda, e a terceira, e a quarta. Você utilizou sempre o conectivo E. Então você deve multiplicar esses 6 números 2, ficando 2 elevado a 6, que daria 64. Só que aqui você tem que tomar um seguinte cuidado. Ele falou no enunciado que pelo menos um ponto deve ficar destacado em relação aos demais. Quando você configura o seu caractere de todas as 64 formas, você deve estar atento ao único caractere que não deve ser considerado dentro dessa linguagem. Quando você decide em todas as casinhas juntas, não destacar o ponto. E quando você não destaca o ponto em todas as casas, você na prática não vai ter nenhuma letra, porque ao sentir contato você não vai perceber que não há nenhum ponto ali. Então, desses 64 casos, você deve necessariamente subtrair uma unidade, que é a configuração em que nenhum ponto se destaca. Portanto, o seu gabarito é 63. Letra D. Beleza? Valeu, galera. Bons estudos e até a próxima.